Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Eu estou mais uma vez com o Leandro Roosevelt. Ele é responsável por contas estratégicas da Logical IT. Leandro, que legal poder voltar a conversar com você. Falamos no passado em algumas ocasiões, conversamos também sobre o assunto segurança, que é algo que eu acho fascinante. Vou até colocar o atalho para as nossas conversas aqui. Obrigado a gente poder conversar. A gente tem bastante história para contar nesse momento tão particular da história mundial, eu diria, não é isso? Exatamente, é um grande prazer estar de volta aqui contigo. Sou um super fã e fico muito feliz de participar novamente, poder aqui agregar alguma coisa. Não, puxa vida, obrigado mesmo. E na verdade, assim, eu achei muito interessante, porque eu conhecia de uma forma mais ou menos superficial a Logical IT, e poder conversar com você me permite reciclar e aprender um monte de coisa nova. Então eu vou te pedir para você, para que no começo dessa nossa conversa, conta um pouquinho da sua carreira e um pouco, principalmente também da história da Logical IT, onde ela é, quando ela foi fundada, enfim, quanto tempo ela tem de mercado, um pouco da trajetória, e a gente vai entrar em assuntos mais específicos de segurança, que é o que eu quero explorar mais com você. Perfeito, vamos lá. Eu estou fazendo aí acho que 21 anos de mercado, praticamente os últimos 15 anos e pouco na área de cibersegurança e grande parte trabalhando com produtos e fabricantes da área de cibersegurança, alguns mais diferenciados, novos para o mercado, e outros que são mais ah, conhecidos, comuns do dia a dia de tecnologia. Nesse período aí desses 15 anos, mais ou menos, de cibersegurança, a gente acaba vendo um monte de coisa. Eu acabei sempre É, trabalhando de maneiras abrangentes, em termos não só de vendas, mas também de tentar saber um pouco mais do que acontece no lado obscuro, né, do é, nosso mundo de segurança. Né? E quando eu conheci a Logical, tem mais ou menos 3 anos e meio para 4 anos. Né? Nós chegamos a trabalhar como parceiro, né, fabricante e integrador, e só que acabou criando aí um laço bacana com relação a eles, com relação ao Thiago Tasselli, que é os donos, o Eduardo Brito, o Zamboni. Acabei conhecendo eles e acabei me afeiçoando, e eles também tinham uma particularidade em comum de jogos de pôquer, né, da comunidade de cibersegurança, tanto é, de fabricantes, clientes e outros parceiros. Né? Então eles têm lá tinham, né, uma sala de pôquer, que chamavam, convidavam quem quisesse da comunidade de segurança para ir lá se distrair. E quando eu digo se distrair, é jogar de brincadeira, fazer um networking, e aí a gente acabou se afeiçoando mais. Então, em abril desse ano, a gente chegou a conversar novamente, e aí surgiu essa oportunidade de fazer parte, de integrar aí o time da Logical IT. puxa vida. Bom, a Logical IT, eu entendi que ela tem uma forma de atuação que eu considero muito interessante, porque vocês têm parcerias com empresas, diversas empresas que fornecem de fato os artefatos de segurança, seja software, seja hardware, e vocês conseguem montar o quebra-cabeça de forma a melhor atender o caso do cliente. É nessa linha, o que mais você poderia falar sobre isso? Bom, a Logical ela foi fundada em 2011, né, com o sonho aí do Thiago Tasselli e do Leandro Zamboni, para criar uma empresa que agregasse ao cliente final. Lógico, é uma questão que, se você pensar, toda empresa quer isso, né? Quer agregar, quer se tornar um diferencial para o cliente final. Eu acho que onde a Logical acertou foi não só na escolha e ser focada em cibersegurança especificamente, nas escolhas dos parceiros que trabalham, mas no pensamento de futuro. Né? Então, como eu falei um pouco antes, a gente chegou a trabalhar
eles têm um conceito de trabalho que parece uma comunidade, né? Então, os funcionários se sentem muito à vontade de colaborar, se sentem como parte da empresa para poder seguir e ajudar. Eu acho que isso é um diferenciador muito grande, porque eu conheço muitas pessoas que são hipercapazes, mas elas trabalham em empresas excelentes, mas é uma empresa, entendeu? É um trabalho. Né? Na lógica, eu me sinto à vontade, né? Eu que tenho mais de 20 anos de casa, de diversas empresas entre parceiros e fabricantes e distribuição, eu acabei passando pelas três coisas, eu encontrei na lógica coisas que eu vi apenas em uma, duas empresas da minha carreira, né? Essa parte de você se sentir parte da empresa, que não é apenas um trabalho, né? É uma coisa gostosa de fazer, embora a empresa venha crescendo, quase dobrou de tamanho de 2019 para 2020 em termos de pessoas. O cuidado que eles têm de manter essas pessoas conhecendo umas às outras, de fazer brincadeiras umas com as outras, né? O meu CEO faz uma piada, ou o pessoal faz uma piada com ele. Então, é muito descontraído. Eu acho que isso fez com que a empresa conseguisse conquistar pessoas que estavam vindo de fabricantes, pessoas que estavam vindo de Big Four para trabalhar conosco. Então, eu acho que isso tudo, esse ambiente de trabalho, mais essa forma evolutiva de pensar no futuro, eu acho que é o que tem sido o grande diferencial, né? Então, muitas empresas buscando certificações comuns de mercado, a gente buscando 27002, a gente buscando fazer o SOC 3.0, a gente buscando criar um comitê de serviço para o serviço gerenciado, coisa que, se você pensar teoricamente, eles roubam um pouco do lucro, mas isso aumenta a qualidade exponencialmente. E é o que a empresa prefere fazer. A gente tem essa questão. Eu acho que é isso que tem dado certo para a gente crescer aí quase que 60% com relação ao ano passado. Então, isso tem um valor muito forte, muito alto, quando a gente compara o primeiro semestre do ano passado com esse primeiro semestre. Isso é notável porque, claro que alguns segmentos nesse momento de pandemia podem ter experimentado um aumento de demanda, mesmo as empresas de segurança, por conta das pessoas irem trabalhar nas suas casas, e eu quero que você comente um pouco sobre isso também, mas muito expressivo, apesar de até segurança ser um aspecto que pode ter tido aumento, mas os números são muito exuberantes. Parabéns para a empresa pelo desempenho. Então agora conta um pouco dessa... Você contou o milagre, agora vamos contar o santo, né? Como é que foi esse momento aí de pandemia em relação a vocês e aos clientes que vocês atendem? Esse momento de pandemia pegou a gente de surpresa, como diversas empresas de surpresa. Né? Então, todas as empresas grandes, médias ou pequenas, teoricamente fizeram seu planejamento entre outubro e fevereiro desse ano. Né? E aí, eis que de repente tudo que você planejou, né, muda, joga exatamente. Eu acho que uma grande parte do que foi pensado pela Logical IT para o ano de 2020, ela estava muito pautado nas pessoas, então não houve muita mudança na estratégia. Como assim? Nós estávamos pautados em fazer com que o SOC 3.0, a parte de ajudar as pessoas com plano diretores, a parte de data lake, divulgar mais isso teoricamente foi muito de encontro à realidade dos nossos clientes. Sorte pode ter sido, acho que nem tudo é só estratégia, acho que um pouco de sorte sempre ajuda a todos. Mas também conheci outras empresas que, infelizmente, também do mercado de cibersegurança, o planejamento era similar ou não tão igual e fizeram cortes de pessoas, tudo porque não estavam planejadas. Né? A gente, como eu falei, a lógica pensa muito no futuro, então ela não pensa simplesmente em termos de ter um caixa para 6 meses, um caixa para um ano, um caixa para 3 anos. É um pensamento de 5 anos que é feito,
é um pensamento bem para frente, obviamente, com o pé no chão, né? A gente apostou em trazer pessoas de extrema senioridade para dentro da empresa para crescer. Então é uma coisa que vem acontecendo do ano passado para cá e era a continuidade dessa estratégia. Então isso eu acho que deu um grande apoio para nós mantermos, porque muitas das coisas são feitas em network, muitas das coisas são feitas em relacionamento, né? Então, você ter um nome conhecido, você estar numa empresa conhecida que trabalha com fabricantes que falem bem de você, eu acho que são somas de um grande tripé. Não, inclusive é notável. Agora deu para entender um pouco melhor o contexto, mas você me contava anteriormente que até um grande banco, que infelizmente você não pode declinar o nome, se tornou cliente recente de vocês, provavelmente por conta de todo esse arcabouço de atributos aí que você está comentando, não é isso? Exatamente, né? Tem coisa, Xandó, que eu até brinco, não é reinventar a roda. Né? Eu tive um grande professor, né, Fernando Lobo, que falava assim, faz certo que dá certo. É. Entendeu? Então, assim, você trabalhando bem com os fabricantes, você sendo uma pessoa ética, trabalhando bem com os clientes, com a distribuição, você se relacionando, obviamente você vai enfrentar alguns obstáculos. Por exemplo, eu não estava acostumado, o meu relacionamento sempre foi muito de visual, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, visitar as pessoas. Eu estou tendo que me retrabalhar nessa questão virtual, de ligar para a pessoa e tentar não ser aquele cara chato que quer vender. Não, ligar para perguntar como é que tá. Pô, vamos participar de um happy hour que vai ter da comunidade de tecnologia lá com a gente? Vamos falar de outra coisa? Porque uma coisa que eu acho que é muito diferente das contratações anteriores que a Lógico acabou fazendo, eu acho que essa parte da senioridade traz muito a agregar. Né? Igual o famoso conto do cara com um martelinho que cobrava uma fortuna para arrumar o negócio, dava duas marteladinhas no lugar correto. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Você fazendo certo o que você já sabe, não tem muito o que ficar reinventando, não é. Não sei, não desmerecendo nenhuma estratégia que seja diferente, que acho que não é uma questão de certo e errado, mas assim, uma questão de empatia com a geração com quem eu venho trabalhando nos últimos 20 anos, que você vê pessoas que eram de outros cargos e foram crescendo juntamente conosco, você vê que todo mundo tem um certo, como é que se diz, parecer com relação a como se trabalha. Não é levando o cara para simplesmente para comer num restaurante caro que vai trazer esse relacionamento, né? Eu acho que a venda é uma arte de relacionamento. Deixa eu só te contar uma coisa. Você citou essa frase: quanto mais certo eu faço, dá mais certo. Eu conheço isso falado de uma outra forma: quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? É uma variação boa também. Exatamente. É bem por Sabe, aí. É bem por aí. para a gente terminar a nossa conversa, que o tempo voou, puxa vida, a gente vai proseando aqui. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que foi, o que aconteceu nesses tempos de pandemia em relação às empresas. Houve aí aumento de número de incidentes, vocês que acompanham, obviamente vocês trabalham muito próximo dos clientes de vocês, que é exatamente um diferencial. O que pode ter acontecido, ou seja com vocês, ou seja com os clientes? Existe algo que vocês perceberam um movimento diferente em termos de tentativas de invasão, enfim, de problemas nesse período? Sim, a gente viu uma questão muito crescente devido à desinformação da pandemia, de muitos e-mails sobre Covid, phishing, clique aqui para mais informações, saiba mais sobre a vacina. E assim, Tudo em mal, né? português, em inglês, espanhol, tudo com objetivos terceiros para tentar captar mais informações ou para fazer com que instalasse alguma coisa na máquina.
né? Então, isso trouxe um desafio novo. Essa parte de ter os funcionários remotos com as informações longe da rede corporativa trouxe um novo desafio, fazendo com que É, tecnologias teoricamente novas emergissem de forma forte, né? Eu quero saber onde está a minha informação, e isso teoricamente era comum, mas saber onde está a informação e ter o fingerprint para uma questão jurídica de que passos que essa informação tomou é uma coisa que vem crescendo para o mercado. Né? Olha, eu quero saber, o Leandro mandou para o Xandó mudou de nome, o contatos da empresa mudou para contatos meu e depois ele passou por um... Assim, esse tracking cada vez mais tem sido procurado. Então, eu acho que quando a gente fala de trabalhador remoto, não teve grandes novos ataques, mas teve mais efetividade de ataques antigos. ah, entendi. Puxa Novamente, vida. tem coisa que não é reinventar a roda. Sem contar que vocês precisaram, você me contava, fazer alguns ajustes a quente, né? Trocar o pneu com o carro andando, em alguns casos por conta de situações não previstas, né? Vamos, para a gente encerrar, conta um pouquinho essa história, para a gente, o tempo já estourou mesmo, mas tudo bem, mas conta um pouco disso que isso é interessante. Não, esse foi muito interessante. Então, com essa coisa de trabalho remoto, todas as empresas, as grandes empresas, já estavam com as suas políticas de segurança implementadas e rodando perfeitamente. Quando você tira o usuário para fora e deixa ele nas suas residências, você coloca VPN, você dá um pouco mais de camada de segurança, mas teve algumas políticas que continuaram implementadas, como, por exemplo, de DLP ou de bloqueio de informação. Então, esse caso que eu estava citando, né, a área de compras precisava ter acesso ao contrato para dar continuidade, né, simplesmente para dar continuidade digital ao contrato. Não era que precisava ter um contrato físico em mãos. Né, e ele estava bloqueado, ele ficou mais ou menos bloqueado 2, 3 dias, né, acho que foram quase 3 dias, né, porque tinha que solicitar, e não é só solicitar uma liberação de acesso. O pessoal de gerenciamento, de compliance e risco tem que olhar o quanto aquilo pode impactar, qual que é o risco de eu liberar para toda a área de compras, ou é só para um, ou é só para esse caso. Então isso demandou burocraticamente tempo, até eles se reajustarem a quente para poder dar continuidade num pedido de compra. Então isso foi engraçado, a gente ajudou a implementar e não conseguia receber. Bom, resumindo, estamos todos aprendendo e aprendendo muito, vamos todos sobreviver a isso e possivelmente sair melhores, espero que sim, né? Inclusive, não vejo a hora que isso tudo acabe para que eu possa ir tomar aquele café presencialmente aí no escritório com vocês. Vai demorar um pouquinho, mas isso vai acontecer, não é isso? Com certeza, será um prazer e uma honra receber você lá com a gente. Puxa vida. Obrigado mesmo, Leandro. Foi muito bom poder voltar a falar com você depois de outras tantas boas conversas que nós tivemos. Tá marcado, a gente vai voltar a falar presencialmente quando isso tudo acabar. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Leandro Roosevelt. Ele é responsável por contas estratégicas da Logical IT. Muito obrigado. Permaneça seguro na sua casa e até a próxima conversa. Até.